E aí, pessoal? Bom dia a todos. Começando por aqui às 7h50, nessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Tá Niterói, tá bonito, céu claro. Parece que vai ser um dia de bastante sol aí na nossa terra aqui, chegando próximo do carnaval, né? E a gente aqui em Alinhando Suas Ações, né? O nosso objetivo sempre é a gente abordar aqueles pontos que podem ser determinantes para você realmente conseguir aumentar o número de pacientes ortodônticos com os alinhadores, né? E tendo aí alguns benefícios que eu senti na minha transformação também. A gente tem um pouco mais de tempo livre para as coisas que a gente gosta de fazer, até para estudar mais ortodontia, curtir a família. Já que a gente, na ortodontia digital, nos alinhadores, a gente trabalha muito o nosso mental antes de construir todo o aparelho. E depois que a gente constrói todo o aparelho, está tudo desenhado, a gente vai para as consultas para tocar o caso. A gente tem uma forte tendência a ter, gastar menos tempo, né? Eu falo menos tempo, não total de tratamento do paciente, que tem uma forte tendência também, mas é o tempo do ortodontista, né? De cadeira, de tempo que você se dedica realmente a fazer todo esse desenvolvimento que a gente sabe na ortodontia convencional é mais pesado, né? Todo mês você tem que ver o paciente e tal. E hoje a gente vai receber o Alexandre. O Alexandre já chegou por aqui, estou vendo ali, como a gente falou ontem. O Alexandre Junqueira, para mim vai ser um prazer recebê-lo aqui. Vou falar um pouco fazer uma prévia, né? Falar um pouco da história dele e a gente vai falar por que, né, que a gente vai abordar esse tema aí com Alexandre. Eu vou chamar ele aqui, ele já está solicitando para entrar no vídeo. Deixa eu chamá-lo aqui. Deixar rodar a internet aqui. Ele está em Londres, eu acho que ele está na Inglaterra, com certeza. Acho que ele está em Londres lá. E aí, Alexandre? Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu amigo. Estou falando aqui que você está em Londres, não é isso? Exatamente. Estou a 3 horas na sua frente. Mas a internet é boa, né? Pior quando a gente vai conversar aqui, às vezes a internet dá aquela... Não, Mas aí costuma você não tem ser, esse problema. costuma ser. Ainda não está 5G não, mas costuma ser. E aí, Alexandre, cara, muito bom te receber por aqui, né? A gente recebeu o Rodrigo também. A nossa ideia é a gente conversar sobre alguns pontos que impedem o ortodontista de trabalhar com mais casos de alinhadores, né? Então, eu já tenho um caso, tenho outro, mas ainda não consegui ter os grandes benefícios do alinhador, é que ter uma maior parte de pacientes de alinhador me dá mais tempo livre para várias situações, né? Isso aconteceu comigo, né, dentro desse processo. E eu queria que mais pessoas experimentassem isso. E aí, o que eu comecei a fazer, Alexandre? E aí eu já vou, no meio dessa introdução, já vou te apresentar, mas o que eu comecei a fazer? A olhar características de ortodontistas que conseguiram virar com alinhador. Quais eram as características que eles tinham que as demais pessoas tinham dificuldade? E algumas coisas eu notei. Primeiro é a pessoa ter um método para saber apresentar o alinhador, vender o alinhador, isso é um ponto. E segundo, eu comecei a notar que eles têm muita ligação, eles já tinham ligação com interdisciplinaridade. Né, eles já trabalhavam em clínicas que tinham o reabilitador, que tinham o implantodontista, o bucomaxilo, eles já comungavam, eles já compartilhavam ideias de tratamento naqueles casos, para depois passar o planejamento. Eu vejo que essas pessoas elas tiveram uma facilidade maior de ter demanda de alinhadores e conseguir ter mais casos de alinhadores. E aí, gente, para vocês que estão conhecendo o Alexandre aqui hoje, o Alexandre é bucomaxilo, né? E também faz a parte de reabilitação, de implante. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo, Alexandre. E nesse momento ele também faz o estrito senso dele na Inglaterra, mas atende aqui no Brasil ainda em Três Rios também, essa parte de reabilitação. E ele recebe hoje em dia, né, pacientes que são tratados ortodonticamente, tanto lá na Inglaterra, né, onde ele está, como também aqui no Brasil. Ele recebe pacientes de ortodontistas que trabalham com alinhador. E eu queria que o Alexandre, né, nesse tempo, ele relatasse o que ele vê de diferente quando ele recebia o paciente ainda do aparelho fixo, hoje do alinhador, qual é a sua visão fora da ortodontia, mas dentro da odontologia, né, e sempre trabalhando muito integrado com a ortodontia, que ela é muito importante dentro desse processo de reabilitação. O que você, né, tem como experiência para você passar para a gente, para que mais pessoas aqui, o Alexandre, que são ortodontistas e estão nos assistindo, entendam que eles podem realmente
acreditar que, pô, eu vou chegar para o meu reabilitador e vou falar, cara, o alinhador faz isso e aquilo com segurança, né? Que realmente as coisas acontecem. Então eu queria abrir a palavra para você até se apresentar melhor, se você quiser, entendeu? E colocar essa situação e a gente vai daí discorrer mais coisas, se Deus quiser. Isso. Então, pessoal, bom dia. Como o Marcelo falou, eu sou cirurgião maxilofacial, trabalho com implantodontia há 20 anos, está fazendo 20 anos agora. Tenho uma retaguarda aí de uma casuística razoável de implantes dentários. Os alinhadores, eles entraram na nossa vida há aproximadamente 3 a 4 anos atrás, que coincidiu com a minha vinda aqui para a Inglaterra para fazer o PhD. O meu PhD é em biomateriais, não tem nenhuma relação direta com a parte dos alinhadores, mas a gente vive a realidade da odontologia digital na nossa clínica privada desde 2012. Né? Então são 8 anos que a gente lida com os scanners, né? Com a parte toda de planejamento digital, cirurgia ortognática com planejamento digital, DSD e por aí vai. O incrível disso tudo é que o que mais fez o Dr. Rodrigo, nosso ortodontista, se inclinar para o Invisalign foram as outras especialidades, puxada pela periodontia, por incrível que pareça. Né? A gente tem um periodontista lá que é o Dr. Léo Soares. O Léo, ele é PhD em periodontia pela Universidade de Oslo, na Noruega. É um cara que tem uma mente muito aberta para tudo isso. E ele, dentro da nossa linha de trabalho, ele é o profissional que literalmente tria, aborda e faz a primeira análise de todos os pacientes. Então, como você bem falou, Marcelo, a interdisciplinaridade é um ponto muito forte para os alinhadores. Se a gente for fazer um levantamento da literatura do quanto isso mede, o quanto isso impacta na questão da vitalidade pulpar, na questão ligamentar, na questão da saúde periodontal dos pacientes, na questão da facilidade de comunicação interdisciplinar entre especialidades. Então, assim, pela via científica, os alinhadores já têm tudo para ganhar o mercado de uma maneira realmente irreversível. A gente não precisa nem falar só pela via comercial, pela via do conforto do paciente e por outras questões. Então, assim, a nossa ortodontia da clínica não precisou nem se dar o trabalho de indicar os alinhadores, realmente por conta dessa importância das outras disciplinas, das outras especialidades reconhecerem isso. O que eu acho que dá para acrescentar nisso tudo para as pessoas que usam ou que estão querendo usar os alinhadores ou estão tendo um pouco de dificuldade em usar os alinhadores? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é investir no seu relacionamento com os demais especialistas. Fazer com que eles conheçam o seu trabalho, não só com aquelas clássicas fotos do antes e depois, aquela coisa toda que gera outra live só para isso, né? Mas, assim, é a questão realmente de você conseguir mostrar por qualquer via que os alinhadores são uma realidade. Então, hoje, na nossa clínica privada, e a gente atende, né, um público 100% particular, os pacientes, eles, inclusive de cirurgia ortognática, já vêm sendo tratados com os alinhadores. Né? Então, a gente operou recentemente paciente de cirurgia ortognática, 100% do tempo feito no fluxo digital. Recebeu o primeiro escaneamento intraoral dentro do consultório. A gente tem lá o iTero, né, que é o scanner da Invisalign. O Rodrigo faz o Invisalign. Não sei se aqui tem o viés das marcas aí, vocês desculpam se eu falar, às vezes, Gillette em vez de barbeador, né? Isso, às vezes acaba escapando aí, né? Mas aqui é um grupo de colegas, né? Então a gente está entre amigos. Isso aí. Então, assim, o bom dessas discussões é esse. Então, assim, o nosso periodontista, ele identificou, num primeiro momento, a grande vantagem do alinhador no quesito controle de placa bacteriana, o resultado das manutenções periodontais, a facilidade de dar acompanhamento nesses pacientes. Então, assim, na nossa clínica a gente tem paciente periodontal de verdade, né? A gente é altamente conservador, apesar de eu ter um background aí de mais de 7 mil implantes instalados, a gente não preconiza all-on-4 em todo mundo, ou então aqueles 16 implantes para tudo quanto é lado. Então, a gente não tem essa visão, a gente tem uma visão bastante conservadora.
E tudo isso vem de encontro realmente ao que os alinhadores podem fazer por nós, né? Então, assim, movimentos extrusivos, abertura de espaço para instalação de implantes, o próprio preparo de cirurgia ortognática hoje, o planejamento digital do sorriso, porque é muito comum, assim, antes da nossa clínica privada existir com os 5 especialistas, né, cirurgia, orto, pério, endo e dentística, eu e o Rodrigo, o ortodontista, e eu e Marcelo, a gente se conhece dessa longa data aí, né, Marcelo? Oi. Eu e o Rodrigo, a gente já faz essa dobradinha cirurgia-ortodontia desde lá de trás, quando a gente começou sozinho dividindo o consultório, lá em 2002. Né? Então tem 18 anos aí que a gente trabalha junto. Então, assim, havia uma dificuldade grande no quesito, pô, abre aquele espaço aqui para um premolar para mim que eu vou colocar o meu implante. Aí passava um pouquinho, sabe? Aí depois você tira a molinha, fecha um pouquinho, aí vai, fechou mais um pouquinho. Hoje, com os alinhadores, com o digital, isso tudo acabou, né? É lógico que a gente compreende que existem limitações, como esbarrar na cortical do seio, ou um comprimento muito longo de raiz, ou às vezes a própria resposta metabólica do paciente por conta da idade, são pacientes adultos, às vezes já na melhor idade, aí, né, na terceira idade. Então, às vezes, a resposta não é como a gente esperava, a gente tem que lançar mão de recursos, às vezes, um pouco mais complexos, como a corticotomia. Mas, assim, isso já era uma prática que a gente vinha realizando na clínica privada e que ganhou um impulso muito grande quando eu vim para cá. Porque quando eu vim para cá, Marcelo, o que eu validei aqui como dentista, na clínica que eu comecei a trabalhar, que é uma clínica de odontologia restauradora de altíssimo nível, os caras todos no digital, todo mundo escaneia tudo, os caras usam os alinhadores para tudo. Entendeu? E não... em Liverpool, né, que você falou, né, Alexandre? Eu tô em Liverpool. Trabalho lá numa clínica privada de um dentista que eu sugiro que vocês sigam. Ele se chama Ian Buckle, B-U-C-K-L-E, Buckle. Esse cara, ele é nada mais, nada menos do que vamos dizer assim, o embaixador da Dawson Academy, né? A Dawson é uma academia oclusionista, né? O Peter Dawson faleceu ano passado, uma academia americana que está espalhada pelo mundo todo. E o Ian Buckle, ele, por ter essa visão oclusal muito grande, a preocupação com a função, com os músculos, com a ATM, eles estão investindo muito no conhecimento do ortodontista sobre oclusão, porque o domínio que ele tem sobre isso agora no âmbito digital é muito maior. Então basta que ele dê o rumo certo para o planejamento digital dele, né? Que a gente sabe que quando a gente clica lá na simulação do software, ele já dá aquela ajeitada legal para a gente dá mais uma ajeitadinha ali, bota todo mundo em classe 1, arruma overbite, overjet, mas e a questão oclusal mais profunda, sabe? Aquele toque final ali que vai dar o conforto para o paciente, que vai dar estabilidade oclusal a longo prazo. Isso tudo tá voltando, sabe? Oclusão que era um tema meio fora de... né? Tava caindo... Né? Hoje em dia, como a odontologia está muito cosmética, está muito harmonizadora, a gente estava deixando de falar um pouco sobre os assuntos que doem um pouco mais para guardar na cabeça, né, Marcelo? Estudar oclusão é dolorido, né, cara? Então, pode falar. Você falou esse é um ponto legal até, importante nessa questão, porque a gente trabalha e a gente quer estabilidade, né, no final das contas, né? Ainda mais a gente que vive da ortodontia há anos. Eu estou já há 2 décadas na ortodontia. Mas você tocou num ponto importante, Alexandre, que você falou como era antes, né? E isso daí é uma live aqui, eu estava falando sobre isso, cara. Você vai, aí abre com a molinha, aí vai demais, aí manda para o cara fazer um implante. Não, cara, diminui, aí volta. E aí você falou que eu acho que é um ponto importante, muitos ortodontistas, eles ainda, né, não sei se é porque provaram um pouco isso, mas quando você vai para o mundo digital, eu brinco, né, faço uma analogia, é como se você vai andar agora de carro também, mas você vai ter um GPS, você sabe mais ou menos aonde você vai, aonde tem posto de gasolina, não que não possa acontecer uma intercorrência no meio do caminho, como você falou. Às vezes é um paciente que tem um metabolismo ósseo ou desenvolve um problema durante esse movimento que você não esperava, né?
dentro de toda essa biomecânica. Então pode realmente acontecer intercorrência, mas a chance é que você tenha menos intercorrência porque você já desenhou mais o trajeto. Então é essa visão por nossa parte para que a gente possa vender isso primeiro dentro da classe odontológica, né? Para o cara que faz implante para mim, eu prometi que ia parar de falar cara. Você tem que parar de falar cara nessas lives. Mas o profissional que vai fazer o implante para mim, o profissional da pério, e aí você também tocou num ponto importante, Alexandre, de que a pessoa que faz a triagem, né, para vocês, que é o periodontista, ele tem uma consciência clara da importância do alinhador dentro de todo esse processo da reabilitação, né? Exatamente. Ele é a pessoa mais indicada para estar aqui nessa live, sem dúvida. Ele está nos Estados Unidos agora, mas ele tem certeza que ele vai ter o maior prazer em contribuir com a visão, com o input periodontal disso tudo aí. Acho que, como eu falei, né, essa questão da comunicação entre as especialidades, do quanto você está visualizando, discutir realmente, né, cara, para você, assim, entra naquela questão, né, até para você vender para o seu paciente, é algo muito mais apresentável, muito mais previsível, sabe? Você consegue mostrar, é muito visual, a nossa sociedade hoje é muito visual, né? Você precisa mostrar ali, por isso que eu falei que a oclusão dói, né? Que a oclusão é uma coisa que você não visualiza, você vê aquele pontinho colorido ali e tal, mas assim, a questão de você conseguir através do software mostrar para o seu paciente, e assim, antevendo um pouco o que vai acontecer aí, Marcelo, que é um movimento que a gente já está vendo aqui fora, tá, cara? Os ortodontistas, como uma forma de capacitar o clínico para entender isso, eles já estão ministrando capacitação e treinamento para os clínicos. Então, assim, o próprio clínico está entendendo que os alinhadores eles são parte da realidade da clínica odontológica. É lógico que existem aquela coisa do alinhador mais light, ou do alinhador mais complexo, né, de casos mais extensos. Então, o que está em discussão aqui hoje, quando a gente vai nos rounds de discussão aqui, é até onde a gente vai deixar o cara que não é ortodontista começar a mexer com o alinhador. Isso aqui já é uma realidade. E aí esbarra na questão de capacitação, treinamento. É uma preocupação grande de fazer a coisa sempre bem feita também, né, cara? Curva de aprendizado, né, Alexandre? Curva de aprendizado. Toda uma curva de aprendizado. E aí a gente falou aqui nessas lives, eu falei também sobre a importância de você fazer a gradação dos seus casos, o grau de dificuldade do caso, né? Você ter uma regrinha, um método para você entender quando que esse caso realmente pode ser considerado um caso leve, um caso moderado, ou um caso moderado indo para o complexo. E eu acho que as pessoas ficam, esse ponto que você tocou é importante, as pessoas ficam com preconceitos já disso, né? Pô, nos Estados Unidos, os clínicos usam Invisalign, né? Tratam com Invisalign. E eu estava vendo uma entrevista de um ortodontista, na verdade ele é brasileiro, mas também trabalha nos Estados Unidos já há 20 e poucos anos, e ele contando que Invisalign nos Estados Unidos, há 5 anos atrás, a maioria que fazia Invisalign profissional era clínico geral. O ortodontista não fazia muito Invisalign, porque não finaliza bem, e que agora está uma onda de muitos ortodontistas fazendo. Porque é o conhecimento que é o grande fator. O ortodontista que tem o conhecimento. Se você me der um alinhador, eu vou fazer besteira com ele. Do mesmo jeito que eu vou fazer com... né? Não, e Alexandre, também tem a questão do próprio alinhador veio evoluindo muito, vários aspectos do alinhador, né? A tecnologia CAD/CAM que a Invisalign colocou há 20 anos atrás e toda a experiência clínica e pesquisas foi aumentando a amplitude de indicações do alinhador. Essa é a realidade. Hoje a gente faz movimentos com alinhador, mesmo que a gente use recursos auxiliares. Ontem eu conversei um pouco sobre isso, que jamais era imaginado, né? E eu acho que é uma curva de aprendizado, que toda especialidade está passando, e os ortodontistas já viram, e a gente conversou, isso foi bem legal, né, Alexandre? No domingo, antes de a gente fazer a live, a gente bateu um papo por telefone, de que as pessoas entendam a importância da lacuna que a gente está preenchendo para o nosso paciente, né, Alexandre? Porque o nosso compromisso
é com o paciente, né? Você está aí estudando, mas o que você falou, você atende em Liverpool, você atende no Brasil, o seu compromisso maior, né? É você atender o paciente. É isso ali que a gente, na nossa graduação, lá na nosso juramento, né? A gente, poxa, é entregar o melhor para o nosso paciente. É isso que nos faz vivos assim e felizes para seguir em frente, né? Nosso propósito é muito bonito. Ontem eu falei sobre isso. Gente, segunda-feira a gente tem uma semana para defender nosso propósito, que é dar mais qualidade de vida para os nossos pacientes, estética, um sorriso, autoestima. O que a gente faz é muito belo, né, cara? E quando a gente tem esse compromisso com o paciente, vai além de, eu sempre fiz capelose, agora eu vou continuar sempre com bract, agora eu vou virar só alinhador. Não é onda, não é moda. É você entender a tendência, a necessidade, os anseios dos pacientes de hoje. E aí, claro, avaliar se cientificamente isso E isso também é uma coisa que você falou, que eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, da sua visão sobre isso, né? Muitos profissionais também, eles querem ter a comprovação científica agora de coisas que ainda também estão sendo, na realidade, construídas cientificamente. Porque você precisa de um tempo para que a ciência chegue e fale, isso vale para todo o digital, né, Marcelo? Poxa, a gente trabalha com escaneamento de dente mesmo, ou sobre implante, e a gente vê ainda o grau de distorção que existe em relação a uma moldagem convencional. É inegável que você vai ter um padrão de moldagem de sulco gengival muito mais perfeito com a moldagem convencional. A gente não está aqui querendo dizer que o digital ele chegou, acabou a moldagem. Isso não é verdade. É disciplina consciente, é você conseguir incorporar aquela ferramenta ao seu dia a dia. Os alinhadores, eu acho que esse é o grande lance. O doutor Rodrigo lá que trabalha com a gente, não é que ele parou de fazer ortodontia, nunca mais ele viu que eu vi ele colar um bracket. Isso não é verdade. Mas o aumento da indicação dos alinhadores dia após dia foi acontecendo a partir da percepção que a gente foi tendo dos limites da técnica e até onde ela pode levar a gente, né? Quanto mais o ortodontista fizer o clínico, e aí por isso que eu falei da importância do clínico também atender aos cursos, não para que ele se torne um ortodontista alinhador, não, mas para ele conhecer. Então, hoje eu vou em curso de alinhador, eu vou em curso de periodontia, eu vou em curso de pediatria, para eu conhecer as outras especialidades. Quanto mais você conhece o próximo, mais você vai se ajudar, mais você vai conseguir absorver esse conhecimento e incorporar no seu dia a dia clínico. Então, o grande lance em relação à ortodontia hoje que eu vejo para os colegas que estão trabalhando aí, começando a trabalhar com os alinhadores, mas às vezes estão tendo até um pouco de dificuldade até no sentido de vender isso, porque às vezes o paciente fica naquela, né, vou, não vou, mas é realmente você mostrar as vantagens que isso traz. Poxa, o paciente vai fazer uma... Vamos lá, todo ortodontista já tirou o bracket de alguém que quer casar, fala a verdade. Eu estou agora, nesse momento, com uma menina que vai casar em Portugal. Estou com uma menina que vai casar em Portugal. Tem que tirar o aparelho agora, início de abril, correndo, mano. Pois é. Entende? Então, assim, cara, são muitas coisas. Paciente de ortognática. Vamos lá, a gente faz lá uma ortognática no cara. 2 dias depois, ele está no hospital, com a dificuldade imensa de higienização oral. Hoje em dia, a gente já não bloqueia o cara inteiro, sabe? As fixações são muito estáveis. Quer dizer, ele tá sem os alinhadores. Ele vai lá, faz uma higienização legal daquilo tudo. Implante. Você fez um monte de implante entre dente. Aí tá o cara com aquela provisória rodando, assim, presa no fio. Difícil de higienizar. Vai fixar a provisória, pior ainda, enche de resina para todo lado, a resina expande, abre os espaços interdentários, avacalha com tudo. Então, assim, o uso dos alinhadores, o Rodrigo brilhantemente vai lá, preenche, tem até uma resina própria para isso, né? Que ele vai lá, fecha ali a área de pôntico, né? Ele preenche com a resininha, o cara usa o alinhadorzinho. Lógico, tem aquele tabu de, tá na frente dos outros, vai ter que tirar o alinhador para comer, vai ficar sem o dente. Mas aí é uma questão momentânea, transitória, mas a higienização do paciente. Então, se a gente acredita na técnica, a gente consegue fazer o paciente acreditar na técnica. Acho que esse é o grande lance ali, entendeu? Porque às vezes você vai vender os alinhadores do paciente, você já fala até com aquela cara de pena, sabe? Até com aquela cara de sofrimento. Assim, olha,
mas tem essa técnica aqui, quer dizer, nem você acredita no alinhador, aí fica difícil. Então, quanto mais a gente investe na nossa educação, na educação dos nossos semelhantes, dos nossos colegas, mais a técnica vai ganhar com isso, mais ela vai ser comercializada e mais a gente vai aprender os limites dela também. Esse que é o grande lance. Por isso que eu valorizo muito o que você está fazendo, que é dinamizar isso, tirar os tabus disso, saber conversar sobre isso sem nenhum viés, que foi o grande ponto da nossa conversa aquele dia, né, Marcelo? De tipo, ó, não vamos ensaiar nada, é bate-papo, a gente quer ouvir a sua visão e isso que é bacana. Já virei seu fã, cara. Já gostava de você, do seu trabalho, mas essa iniciativa aqui, então, pô, é outro nível. Não, bem por legal. Isso que eu tô falando, cara. Não, cara, fala de qual marca você quiser falar. A gente aqui tá porque Alexandre, eu te contei essa história. Quando a gente começou a nossa escola de pós-graduação, vários amigos chegaram para mim: você é louco, cara. Você está montando uma escola de pós-graduação num lugar que tem a UF, com curso de especialização, tem a ABO. Para que você vai botar mais uma escola de pós-graduação de ortodontia, cara? Isso não vai dar certo. E deu certo por causa dessa maneira aí que a gente está conversando, de você ser o mais transparente possível. Não significa que você é o dono da verdade, pelo contrário. Por isso que eu quero trazer mais pessoas e falo para os amigos aqui, cara, vamos participar, entra aqui comigo, vamos conversar. E você tocou num ponto que eu queria ressaltar, o Alexandre, que é essa... Hoje, eu não sei, vem para o Brasil também, a gente está vivendo um momento difícil, de muita radicalização, com tudo. Tudo é muito radical. Ou você é do alinhador, ou você não é do alinhador. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Gente, a vida não é assim. A gente sabe que não é assim. O ponto é o equilíbrio, é a relativização. Então, o Rodrigo, quando eu chamei o Rodrigo aqui, ele falou isso que você falou, Alexandre. Ele falou, cara, a maioria dos meus pacientes não são de alinhador. Ele falou lá, meio a meio. Hoje vem crescendo muito, mas a maioria que eu fecho hoje, de 20, 19 são alinhadores. Só que não significa que o alinhador é melhor que o fixo. Né? Agora, existem particularidades, é o que a gente está conversando, que me parece situações que ele é melhor. Eu estou relativizando, entendeu, Alexandre? Eu não estou falando que o alinhador é melhor que o fixo. Eu estou falando que, em determinadas situações, o Marcelo está relativizando. Então, a gente tem que relativizar, entendeu? Só que quando eu me fecho para não conhecer o novo, por que eu não conheço o novo? Aí, Alexandre, porque o cara não tem tempo para conhecer o novo. Primeira coisa, ele não tem tempo, porque ele está atendendo a ortodontia fixa igual um louco, ele ganha pouco, ele está sendo desvalorizado, ele não consegue tirar a cara do mocho, então ele não sabe nem quais as necessidades do paciente de hoje em dia, ele está fazendo aquilo que ensinaram ele a fazer, como se fosse o Charlie Chaplin lá naquele filme, batendo, ele está ali, ele, entendeu? E ele não está vendo. Então, assim, a gente tem que abrir a mente, mas relativizar, a gente não pode... Entendeu? Radicalizar. E aí o que você está falando, você sempre fez a cirurgia ortognática lá com a ortodontia fixa, começou a experimentar com o alinhador, viu o que o Pério falou, você viu seus pacientes, mas, pô, cara, isso daí era uma lacuna que eu precisava preencher, eu estou conseguindo com o alinhador, cara, que ótimo. Então, para os pacientes que têm um perfil XYZ, Alexandre, eu tenho um menino que ele ficou 3 meses viajando, porque ele gosta de surfar, é um paciente meu de alinhador, ele ficou 3 meses viajando, trocando os alinhadores, ele chegou, eu não perdi quase nada do tratamento. Como eu ia conseguir fazer isso com o aparelho fixo? Impossível. E, Alexandre, quantas pessoas hoje têm a vida como você? Você mora em Londres, trabalha no Brasil, tem compromisso com a UERJ, você acabou de falar que o periodontista ele está nos Estados Unidos, por que o meu paciente ele não tem condição de ter uma vida assim e usar um aparelho ortodôntico para corrigir? E como é que eu vou fazer isso com o aparelho fixo? Eu não consigo fazer isso com o aparelho fixo. O extremo do nosso exemplo disso aí, o Rodrigo tem um paciente do Paquistão, cara. Olha só, cara. O Rodrigo tem um paciente do Paquistão, cara. Ele, enfim, é um empresário, ele vai ao Brasil com uma relativa frequência, quer dizer, tem plaquinha dele lá em Islamabad, pô, quer dizer, e faz os controles, entendeu? Ele vem mais a Londres do que ao Brasil, então eu consigo ser um ponto intermediário entre a revisão do Rodrigo daqui, né? E é por isso que, mais uma vez, o conhecimento do clínico para conseguir contribuir para a filosofia dos alinhadores funcionar é fundamental. A gente não precisa... É impossível o clínico ter o conhecimento do ortodontista, a não ser que ele se torne ortodontista, né? Pelo tempo de qualificação. Então, assim,
É mais do que importante que vocês, ortodontistas, conversem com seus periodontistas, conversem com seus cirurgiões, com os implantodontistas. Para quê? Para que você faça os caras entenderem também como que essa interdisciplinaridade sai ganhando com o uso dos alinhadores. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Pelo contrário, para mim, eu só quero que o meu paciente chegue lá para eu fazer o implante. Mas, assim, do ponto de vista cirúrgico, é muito confortável para mim o cara chegar, tirar o alinhador, eu instalar meu implante, fazer a manipulação tecidual que eu tenho que fazer, voltar com o alinhador, checar se não tem nada esbarrando na área cirúrgica. O paciente vai poder tirar o alinhador, fazer toda a higienização, o acompanhamento, as revisões. Quantas vezes paciente meu não terminou a cirurgia e teve que ficar na clínica para esperar o Dr. Rodrigo montar o aparelho de novo, montar os... Não, olha, Alexandre... Os provisórios. Então, tem muita e outra vantagem. questão é você conseguir fazer uma previsão para o seu paciente. Ó, mais ou menos daqui a 2, 3 meses eu vou colocar o implante, porque eu já vai estar mais, quase que certo, vai estar no ponto. E com a ortodontia fixa, muitas vezes a gente falava com o cara, ó, acho que daqui a 4, 6 meses, aí, puta, ia mais, você consegue antever, ter uma previsão mais assertiva, não que ela vai ser mais, ó, cara, no alinhador 12, eu acho que vai dar para a gente fazer, se você utilizar bem. Então, isso é um ganho para o paciente, porque é muito desagradável, né, a vida que a gente, Alexandre, a vida que a gente vive é você não ter previsão das coisas. Não tinha quanto tempo eu vou usar o aparelho? Ah, eu acho mais ou menos um ano. Aí, 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu pago como? Eu vou pagando por mês e eu não sei quando acaba. Isso, isso aí entendeu? É uma coisa que já dá para evitar hoje em dia. Uma coisa que pesa muito, Marcelo, que a gente tem visto lá com os nossos pacientes é o seguinte: a gente escaneia o paciente, gera o STL do paciente e às vezes o ortodontista ele fala assim, tá bom, eu vou pôr esses dentes, onde é que você quer que eu ponha isso aqui? Para a gente ter uma boa oclusão, para a gente ter uma boa estética. Uhum. Aí a gente chama o dentística para a gente passar para ele os valores de espaço que a gente quer entre os caninos, para ele dar uma dimensão legal para o lateral, de acordo com a harmonia da face, parará. O que a gente faz? A gente faz o digital WhatsApp. A gente faz o enceramento digital do sorriso antes, com o STL que o próprio Rodrigo gerou, né? E com isso, o Rodrigo olha como é que a gente quer que fique. Então ele já sabe, através daquele enceramento digital, para onde a gente tem que ir com os dentes. E aí ele faz esse primeiro setup lá, mostra pra gente, galera, é isso aqui, tá bom para vocês? Ah, tá bom. Uma coisa que muitas vezes eu falo com o Rodrigo assim, que é uma questão de preferência, até para questão cirúrgica, questão do quanto que vai ter de overjet, essas coisinhas, né? Então, cara, como facilita a comunicação? E isso não é obrigatório só para quem trabalha dentro de uma clínica como a nossa, com todos os especialistas dentro do mesmo espaço. Eu acho que também é muito útil para você que está sozinho no seu consultório. Até mais, porque é uma forma de você se comunicar com os caras de uma forma mais assertiva. Não dá para escrever uma cartinha disso, né, cara? Não dá para fazer cartinha. A minha vida clínica é sozinho no consultório, mas eu tenho um grupo de profissionais que a gente faz essa interação. Então, isso aí foi um ponto importante, você está colocando, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui e estão fazendo essa objeção. Ah, mas os caras estão no mesmo espaço, trabalham junto, né? Vamos virar a chave, né? Na realidade, não vamos pensar nos obstáculos, vamos pensar nas possibilidades. Sim. Você tem agora no mundo digital muito mais facilidade para você interagir. Olha a gente aqui, você está em Londres, eu estou aqui. Será que eu não posso marcar um Skype, um Zoom com o meu amigo que faz implante para mim e mostrar uma tela para ele? Cara, olha o que eu estou fazendo com o alinhador, olha o que a gente pode fazer junto. Agora a Invisalign está integrando com o DSD, eu consigo montar, cara, vamos estudar isso, vamos buscar conhecimento em cima disso daqui. Agora, o CleanCheck, aparece a versão nova do CleanCheck, 6 lá, Pro 6, ela já vai vir com uma integração da foto 2D com o escaneamento, com o setup final do paciente. Então, você fez seu setup lá, mexeu nos dentes, eles vão integrar aquela foto de sorriso para dar uma simulada. Então, assim, as coisas estão caminhando para isso, e o que você falou, essas ferramentas digitais e os alinhadores dentro da ortodontia digital, desse mundo digital, facilita a nossa comunicação com os outros profissionais, por mais que eles não estejam no seu consultório, gente. Quem aqui não tem um amigo que faz implante,
Quem aqui não se formou com um amigo que faz reabilitação? Pois E é. por que eu falo isso, Alexandre? O cara que faz pério, reabilitação, ele tem pacientes que, na minha visão, é o perfil para o alinhador. Porque o alinhador, o que ele faz bem, o Alexandre? Movimentação ortodôntica. O alinhador vai fazer ortopedia. Agora tem o Precision Wings, né? Avançando mandíbula. É. Tudo bem. Mas eu estou falando que 99% das coisas, o alinhador ele vai fazer movimentação ortodôntica. E a maioria das vezes os pacientes adultos, mesmo os que vão para a cirurgia ortognática, precisam de movimentação ortodôntica. Né? Sim. Claro que alguns vão precisar de questões ortopédicas que são corrigidas pela cirurgia ortognática, né? Mas eu quero dizer que a gente, então, quando você trabalha com essas especialidades, tem muitos pacientes adultos, que tem todo o perfil para usar alinhador, e você consegue vender essa ideia, você tem uma forte tendência a te ajudar a acumular mais casos, ganhar mais experiência nessa curva, e aí é um ciclo virtuoso, né, de que você vai em frente, sempre relativizando e não sendo radical. Eu acho que esse é o ponto. Tem um outro input que eu queria fazer, que é o seguinte: é um engano você achar que só quem tem scanner que pode viver de odontologia digital. Né, cara? Então, assim, hoje os centros de radiologia melhores, mais avançados, já tem os scanners lá, que você pode referenciar o seu paciente para que ele tenha toda a sua documentação digital, seja escaneado direitinho. Então, você recebe num aplicativo de celular hoje o STL da oclusão. Então, quer dizer, a forma, né, de você se comunicar hoje ficou muito facilitada. A gente tem que buscar esses conhecimentos, conversar com quem já está fazendo, trocar uma ideia. Por isso que eu acho que essas lives são muito importantes, porque você está livre de qualquer interesse mais específico. Quer dizer, você pode falar, eu brinco que é igual o cafezinho do congresso, né? A hora que acaba a aula, que você encontra a galera, e aí você conversa mais assim, mais aberto, né? É um papo entre amigos, assim. Então, assim, o que eu tenho para acrescentar, eu não sei como é que é a duração da sua live, não sei se eu estou sendo muito prolixo ou se eu estou falando muito ou pouco, tá, cara? Não, mas, você assim, está indo bem, cara. Mas quando eu te dou uma cortada é para a gente ressaltar então pontos que eu já sei aí, que são cara. importantes. O que Não, acontece, é Marcelo? só para ressaltar pontos mais importantes, mas tá top, tá top. Não, porque assim, o que eu acho que a gente tem que pensar aqui, né? Eu acho que o grande take home message, né? A mensagem que a gente tem que levar para casa dessa conversa a odontologia digital já é uma realidade. Não fazer a odontologia digital não te faz melhor ou pior, mas é uma ferramenta muito boa de se contar, né? A ferramenta digital, de todas as maneiras, ela auxilia não só na comunicação sua com o paciente, como na comunicação entre as especialidades, aumenta a previsibilidade dos casos, entendeu? E te dá total domínio do que está acontecendo. Essa é a grande realidade. Né? Da mesma maneira que se a gente fresa uma coroa provisória para um paciente e ele quebra essa coroa 2 dias depois, você literalmente manda fresar outra. Né? Então, assim, a gente tem um monte de facilitadores com odontologia digital que a gente não tinha antes. Né? E dentro dos alinhadores, né, aí vai aquele termo já de marca, né, o clean check, né, quer dizer, você checar depois se deu tudo certo, se você vai aprimorar aquilo ali ou não, quer dizer, todos os softwares de alinhamento, eles vão fazer essa conferência final, então é lógico que a gente tem casos lá que eu vejo com o Dr. Rodrigo buscar uma outra alternativa. Você me ouve bem? Agora eu tô ouvindo. Deu uma caidinha e voltou. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô. Eu acho que, só para complementar o que a gente estava falando em relação aos alinhadores, eu vejo como que, né, a experiência maior que a gente tem hoje com o meu convívio com o Dr. Rodrigo, é a facilidade com que ele lida com o inesperado. Né? Porque você está lidando com um alinhador, você viu que um dente não respondeu bem ao tratamento, opa, parou, vamos escanear de novo, vamos ver por que não respondeu, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Né? E às vezes na ortodontia convencional, me corrija se eu estiver errado, mas não respondeu, você começa a tentar atribuir isso a múltiplos fatores. Caramba, será que eu evoluí o fio bem?
Será que eu estou colocando a força certa? Será que é metabólico ou não é? O quanto eu estou estrangulando essa polpa com tanta força aqui? Será que esse dente vai Porque começar a absorver? Né? pode ter uma interferência maior a ortodontia fixa pode ter uma interferência maior do operador Exato, dentro do processo. exato. Entendeu? Então eu acho que Alexandre, assim, a gente tem um tempo nessa live para não ficar muito longa e eu queria abrir isso. para ver se alguém tem alguma pergunta. Às vezes tem alguém aqui que está com alguma pergunta que o Marcelo não foi capaz de, uma pergunta para o Alexandre aí, capaz de elucidar, né? Mas eu acho que esse resumo que você fez agora, Alexandre, foi fantástico, né? Dessa ideia de realmente entender os benefícios e as características da odontologia digital, né? Que elas vêm a preencher várias lacunas importantes, né, na nossa vida clínica. E eu gosto de usar muita analogia disso aqui que a gente está fazendo, né? Olha o que é um celular hoje em dia, né, Alexandre? É verdade. Quantos recursos? É um computador, né? Eu brinco que meu irmão teve um celular, o primeiro celular do interior, Nova Friburgo. O celular era desse tamanho e só ligava, não fazia mais nada. Entendeu? E hoje a gente tem um celular que ele é um computador, a gente consegue interagir, compartilhar conhecimento, você aí distante. Então, a odontologia ela também está tendo a entrada de novas ferramentas e você pode usá-la bem ou mal, né? Aí vai depender do seu conhecimento. E esse espaço é para isso, é para que a gente ganhe conhecimento e avance nas possibilidades. Essa é a ideia central. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, para o Alexandre, ele está na disposição. E, Alexandre, eu queria mais uma vez, cara, te agradecer muito. Eu sei o quanto a sua vida é corrida aí, né? Você me contou um pouco só sobre o seu dia a dia aí, a sua rotina, quantas responsabilidades você tem aí. E você guardar esses 40 minutos aqui com a gente, eu não tenho nem como te agradecer. E eu falo que esse espaço aqui, ele é um espaço que ele tem um interesse, tudo tem um interesse. O nosso interesse aqui é que compartilhar ideias para fazer com que as pessoas, né, ou vender, né? Às vezes as pessoas têm um preconceito sobre vender ideias que façam com que você abra mais a mente no intuito de que essas novas ferramentas já são realidade e elas podem te proporcionar um horizonte mais agradável no sentido de você ter mais tempo, trabalhar com mais previsibilidade, mais segurança, né? Quando você realmente domina essas ferramentas que são, na minha visão, bem poderosas, né? Essas ferramentas digitais. E aí não tem como eu te agradecer aí esse tempo, né? Porque é o bem mais precioso que nós temos para compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue novos momentos aí de abordar tópicos específicos, né? Eu também chamei o Rodrigo, a gente falou de uma maneira mais geral. Hoje a gente está falando de uma maneira mais geral. Eu já fiquei super animado para tentar contactar o periodontista também, para a gente conversar aqui como que ele faz essas triagens iniciais e já desde o início encanta o paciente, né, para as possibilidades que nós temos hoje na ortodontia, de uma ortodontia mais estética não só, mas mais, entre aspas, limpa, né, o Alexandre, no intuito de facilitar a higiene, de ter um processo mais tranquilo durante o tratamento. É isso aí. Falou tudo. Tá, amigo? Eu queria te agradecer muito. Não sei se você quer colocar mais alguma finalização. Você foi, acho que, pleno aí nesse final seu, contando o que você acredita da odontologia digital. Achei fantástica a sua colocação de clínico geral. Tenho certeza que algumas pessoas aqui têm objeções, porque já ficam pensando, a Invisalign entrou, vai abrir para o clínico geral. Não, gente, a gente não deve ter medo quanto a isso. A gente tem que ter energia, Alexandre. Em vez de a gente usar a nossa energia para ficar nessa preocupação, deixa os órgãos de controle, o que a gente achar, e vamos trabalhar buscando cada vez mais conhecimento. A sua maneira de se diferenciar é ser ortodontista de mão cheia. Você não pode ser ortodontista que vai ser comparado com o clínico geral. Não pode. Se você tem conhecimento, você nunca vai ser comparado a um clínico geral, porque existe uma curva de aprendizado na ortodontia. Exato. Isso que você comentou, aqui na Inglaterra é a mesma coisa nos Estados Unidos. A oferta de ortodontistas é muito pequena. Ao contrário do Brasil, que você tem excelentes especialistas, nas menores cidades do Brasil você tem grandes ortodontistas. Os nossos centros de formação estão espalhados pelo país inteiro. O Brasil é um continente, poxa. Então, assim, a nossa odontologia é uma odontologia muito avançada em relação a outros países, inclusive aos países de primeiro mundo. Estou dizendo isso que eu clinico aqui.
Então, assim, eles têm grandes profissionais, lógico, e a gente deve respeito a eles, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí muitos centros de formação que colocaram à disposição do público especialistas muito capacitados em todos os lugares. Então, a gente, como brasileiro, não tem que ter a preocupação do uso do clínico no sentido dos alinhadores. O que está havendo aqui na Inglaterra é justamente uma tentativa de, obviamente, divulgar a técnica entre os clínicos, que eu acho válido também no Brasil, para que os clínicos comecem a entender, caramba, olha aqui, isso aqui pode ser usado um alinhador. Referencia. Os caras não vão fazer, não tem, quer dizer, podem até fazer os casos mais leves, mas ortodontia é de ortodontista. É isso. Né? Isso aí. Isso aí é isso daí, Alexandre. É isso aí, vamos atrás do conhecimento. Cara, pô, muito obrigado aí por começar o dia aí com essa... Amém. Você compartilhando essa experiência. Eu falo que esse espaço aqui, eu sou um cara egoísta pra caramba, porque nesse espaço aqui, as pessoas falam, Marcelo, como é que você está transmitindo conhecimento? Eu estou aprendendo por demais com essas lives. Fantástico. Legal. Hoje aqui. Obrigado aí por ter a possibilidade de ouvir a sua história aí, as suas experiências. Isso é muito engrandecedor, Alexandre. Vamos ver se a gente se fala mais aí. Vamos sim. Nessa luta aí. Agora, cara, vocês já podem me desejar bom apetite, que agora eu vou almoçar, viu? Isso aí. A gente Valeu, aqui vai pessoal. começar o dia aqui. Na realidade, eu começo cedo. Meu dia começa às 6 horas da manhã, mas agora já vamos trabalhar, vamos atender paciente, vou para a escola agora. Tá mas certo. tudo caminhando bem. Pessoal, amigo, um abraço a todos. Tá? Que a classe cresça unida Abraço. sempre. Um abraço. Valeu. Isso aí. Tamo junto. Valeu, Mesmo abraço. propósito. Valeu, Alexandre. Gente, um abraço aí para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente vai ficar num tópico que colocaram no meu direct, que é um tópico muito importante, que eu vejo também, que é a parte da venda. Tá? E aí nós falamos com o Ronaldo, que o Ronaldo aplicou um método de venda que eu ensino e mudou muito o consultório dele. E amanhã eu queria falar especificamente sobre um ponto que eu vejo que os profissionais erram muito. E o Alexandre foi prova aqui de dizer que o periodontista deles é que faz essa abordagem. Nós precisamos, na primeira approach do paciente, nós precisamos aumentar e muito o valor percebido desse cliente. Por quê? Infelizmente, os nossos clientes vêm com valor percebido, preconceito, né, de um valor percebido muito baixo quando eles vão lidar com a ortodontia. Aí a gente pode questionar aqui o porquê disso, a gente vai ficar aqui horas, tá? Mas o ponto central é a gente identificar o diagnóstico. Isso é verdade. Os pacientes, a maioria deles, vêm com valor percebido baixo da ortodontia. Como você, no primeiro approach, aumentar muito o valor percebido do seu cliente para que você possa realmente cobrar o justo e aí ter um resultado expressivo, né, que vai te fazer realmente que você tenha bons resultados. Tá? Não é complicado, mas é um método. Então, tire da cabeça as suas objeções de que meu amigo consegue porque ele é extrovertido, ele é simpático, eu sou assim, não consigo mostrar para o paciente isso. É possível quando a gente tem um método bem desenhado. Então, é isso que eu quero falar com vocês, desse ponto, já que na live do Ronaldo, eu falei sobre o método de maneira geral, o Ronaldo já falou da sua transformação, que realmente ele está vendendo bastante depois que ele começou a mudar o método. Vamos falar desse primeiro approach e de como aumentar o valor percebido dos pacientes para eles entenderem, cara, isso daqui não é uma ortodontia mais aquela que eu vi da cabeça. Cara, e o que você tem que ouvir do seu paciente é assim, caramba, eu não sabia que a ortodontia estava nesse nível. Eu não sabia que a odontologia estava nesse nível. Doutor, estou impressionado e não sei se eu vou conseguir fazer. Essas frases são determinantes para você entender que, puxa, ele entendeu o valor que eu quis dar ao que eu quero fazer. Então, esse ponto, gente, é muito importante. Desculpa de estourar o nosso tempo, o nosso compromisso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi muito legal receber o Alexandre com toda a sua experiência, né? Um profissional que não é da área da ortodontia, falando os benefícios de trabalhar com os recursos digitais e com os alinhadores. Gente, um abraço, belas experiências no dia de hoje para todos nós e vamos em frente que o nosso propósito é grande. E amanhã eu estou aqui com vocês às 7h50. Ó, vou estar aqui até sexta-feira, carnaval, e volto na quinta, hein? Quarta-feira de cinza não, segunda e terça também não dá, né? Vamos pular o carnaval, vamos relaxar, mas na quinta de manhã eu estou aqui, hein? Quinta e sexta da semana que vem eu estou aqui. E eu não quero ficar falando sozinho, eu quero que vocês estejam comigo. Um abraço
e até a próxima. Vou encerrando por aqui. Tragam suas dúvidas também, pessoal.